A pesquisa de iniciação científica Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Pública de Educação Básica, uma pesquisa documental acerca da regulamentação da Lei 13.935, foi realizada pelos estudantes Maria Fernanda Justino de Oliveira e Letícia Evangelista Ribeiro, sob a orientação do professor Rodolfo Luiz Leite Batista, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo geral dessa pesquisa foi descrever o processo de tramitação que levou à promulgação da Lei 3.935, de 11 de dezembro de 2019. Essa lei dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. A investigação qualitativa empreendida assumiu caráter bibliográfico e documental. O trabalho se iniciou com o levantamento de literatura já publicada sobre o tema, a qual foi disposta em tabelas e quadros para a sistematização das leituras. Em paralelo, foi feito um download de documentos da tramitação da Lei 13.935 no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados e realizadas repetidas leituras. As informações obtidas foram sistematizadas em planilhas temáticas que abordavam os personagens e as entidades citadas, as concepções de educação apresentadas pelos parlamentares, as definições de psicologia e de serviço social dos responsáveis pela elaboração do material e os papéis atribuídos a essas profissões. A partir da análise desse material, foi constatado que o processo de tramitação da Lei 3.935 se iniciou com a apresentação do projeto de Lei 3.688 pelo então deputado federal José Carlos Elias em outubro de 2000. A proposição abrangia apenas a profissão de serviço social, sendo que as discussões sobre a psicologia foram incorporadas em 2005. Naquele momento, nota-se que o fazer profissional do assistente social é abordado numa perspectiva conservadora, rejeitando-se a inserção da profissão no ambiente escolar em razão da escassez de recursos por parte dos entes federativos. Com a incorporação da psicologia nas discussões, o projeto de lei foi reconfigurado. As discussões demonstravam as dificuldades dos parlamentares em considerar assistentes sociais e psicólogos como profissionais da educação, com a defesa de que essas profissões se articulavam a outros campos sociais e, por isso, seu trabalho na educação deveria acontecer a título de especialização. Assim, a proposta defendida era de que o trabalho desses profissionais fosse realizado por meio de parcerias com equipamentos externos às escolas. Depois de muitas vindas e vindas por comissões legislativas, o projeto de lei é enviado para discussão no Senado Federal em 2010, onde assume características bastante próximas daquelas da lei promulgada. O novo texto apontava a necessidade de assistentes sociais e psicólogos atuarem em equipes multiprofissionais, rompendo com a perspectiva de atuação isolada e a importância de essas equipes se alinharem ao projeto político-pedagógico das escolas. Essas prerrogativas assinalam a concordância com a presença dos profissionais nessas instituições. Ao ser debatido nas casas legislativas, ficaram evidentes diferentes concepções sobre as profissões e distintas ações atribuídas a esses profissionais, sendo algumas mais conservadoras, remediativas e corretivas, enquanto outras demonstravam estarem mais conectadas com a realidade das escolas, de caráter psicossocial e crítico. Desde então, as justificativas contrárias à promulgação da lei se baseavam na falta de infraestrutura adequada para a presença desses profissionais nas escolas. Ao fim de quase 2 décadas de tramitação, a deputada federal Jandira Fegali apresentou o texto substitutivo com a redação final do projeto de lei, que alcançou sua aprovação em setembro de 2019. No entanto, ao ser encaminhado para o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o projeto de lei recebeu o veto número 37 em 9 de outubro de 2019, sob justificativa de que o PL não apresentava as fontes de custeio e os possíveis impactos orçamentários. Nesse momento, entidades da categoria profissional de serviço social e psicologia e sociedades acadêmicas científicas se mobilizaram junto aos parlamentares e sociedade civil presencialmente pelas redes sociais para a derrubada do veto. Assim, o veto número 37 foi derrubado em 27 de novembro de 2019 e a Lei 3.935 regulamentada no início do mês seguinte. A partir da análise dos documentos da tramitação da Lei 3.935, foi possível compreender melhor os discursos que estavam em voga e as concepções de serviço social, de psicologia e de educação que estavam sendo priorizadas. Investigar esse processo possibilitou enunciar as forças políticas e acadêmicas que tiveram em disputa até a sanção da lei federal, bem como identificar as práticas profissionais e os discursos mais valorizados ao longo da tramitação do projeto de lei. Conclui-se que essa pesquisa contribui para compreender o atual processo de implementação da lei, que acontece de maneira dificultada em diferentes partes do país. Finalmente, sugere-se que novos estudos possam investigar essa implementação em âmbito local, regional e nacional.